Mateus 14, 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, à alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Todos nós precisamos voltar ao básico da fé. Nós esquecemos da história, nós esquecemos dos pequenos detalhes, nós esquecemos das orações ouvidas, dos milagres ocorridos. Nós esquecemos, e todos nós precisamos voltar ao básico da fé. A fé prospera nos momentos mais difíceis. Entenda isso. A fé prospera nos momentos mais difíceis. Eu já li esse texto tantas vezes, e muitas vezes eu esqueço dos pequenos detalhes. Quantas vezes você já leu esse texto, mas você esquece dos detalhes mínimos? Mas eu tenho porque muitas vezes, eu temo porque muitas vezes nós esquecemos do que Deus quer para as nossas vidas. Eu temo. Uma fé inabalável é quando eu tiro o meu olhar da circunstância e olho para aquilo que Deus já colocou em mim. Uma fé inabalável é quando eu paro de olhar ao meu redor, eu paro de olhar para os ventos contrários e eu começo a olhar para aquilo que Deus já colocou em mim. Isso é uma fé inabalável. Diz o texto no versículo 22 que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem aonde? No barco. O texto diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Sabe quando dizem que o diabo me fez fazer isso, aquilo? Você já ouviu isso? Você já falou isso? Olha, o diabo me levou a fazer isso, o diabo me fez fazer isso. Jesus fez os discípulos entrarem no barco. Ele não recomendou, ele não sugeriu. Ele é Jesus, o Filho de Deus, com toda a sabedoria. A impressão que dá é como se ele tivesse enviado os discípulos para algo que ameaçaria suas vidas. Essa é a impressão que dá. Por ser Deus, por saber todas as coisas, ele envia os discípulos. Ele ordena, ele dá uma ordem. Então a impressão que dá é que Jesus está conduzindo, Jesus está levando-os para o fracasso, onde as suas vidas estavam ameaçadas. Entenda uma coisa nessa noite: certas tempestades são inevitáveis.
Podem ser elas físicas, emocionais, psicológicas, relacionais, espirituais, entre outras. E muitas vezes nós concentramos nossas forças de como sair delas. E gastamos toda a nossa energia ao invés de aprender o que Jesus quer que aprendamos em meio a ela. Gastamos as nossas energias, perdemos o nosso sono, gastamos o nosso tempo debatendo ou tentando encontrar uma saída, ao invés de nós aprendermos com ela, aprendermos com a tempestade. Existem várias formas de passar pela tempestade. Uma delas é como sobrevivente. Diga comigo, sobrevivente. Você deve comemorar nesta noite só pelo fato de você estar aqui. Você é um sobrevivente. Diga para o seu irmão, você é um sobrevivente. Você já passou por muitas tempestades. Ei! Olha a boa notícia chegando nessa noite. Você é um sobrevivente, Tiago. Você é um sobrevivente, você chegou até aqui. Então calma lá. Nem tudo está perdido. Agradeça a Deus pelas tempestades que você tem sobrevivido. Talvez pensou que iria afundar. Talvez pensou que iria naufragar, mas o Senhor estendeu as mãos. Então louve a Ele, agradeça a Ele. Talvez você sobreviveu a uma doença, a uma depressão. Isso é um milagre, você está vivo, você está aqui celebrando. Talvez você restaurou o seu casamento, talvez você nasceu com um diagnóstico de morte, mas hoje você está aqui, você é um sobrevivente. Talvez você sobreviveu a um abuso. Talvez você sobreviveu a uma rejeição. Talvez você sobreviveu a um bullying sofrido na escola. Você é um milagre. Talvez você sobreviveu a uma situação financeira difícil. Porém, você não pode ser só um sobrevivente, mas sim um aprendiz em meio a uma tempestade. Você precisa ser um aprendiz. Eu estou aprendendo a aprender com a tempestade. Estou aprendendo a aprender com a tempestade. Quem disse para você que servir Jesus é fácil? O apóstolo Paulo foi decapitado. Tantos outros homens de Deus. Não pense que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. Por isso que você precisa aprender a aprender com a tempestade. O texto que lemos nos ensina que o tempo de Deus foi projetado para aprendermos a confiar. Quando Jesus se decidiu se revelar aos discípulos, foi perto do amanhecer. Se o objetivo de Deus fosse confrontar, ele tinha... É tarde demais. Mas esse não era o objetivo dele. O objetivo dele era ensinar algo. Ele apareceu na hora certa. Ele não apareceu tarde demais. Quando estamos vivendo algo muito intenso, só pedimos o alívio. Só pedimos algo para amenizar. Criativo. Você já pediu para Deus parar algo na sua vida? Apenas fazer parar. Quem já pediu isso?
Senhor, só para com isso, cara. Acho que todos nós já passamos por isso. Pedimos apenas para parar algo. Tem promessas que estamos pedindo para Deus antes da hora. A grande verdade é que, se abortarmos os processos, não receberemos as promessas. É preciso passar pelo processo. Sinto em lhe informar, é preciso passar pela tempestade. É preciso passar, porque toda tempestade te ensina algo. E se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de fé, uma mulher de fé, um homem espiritual, uma mulher espiritual, você vai entender que a tempestade, ela te ensina e te posiciona para novos começos, para novas realidades, para novas estações. Ele veio na quarta vigília, diz a palavra, da noite, das 3 às 6 da manhã, para você entender melhor. E a Bíblia diz que Jesus subiu em uma montanha para orar. Quando eu estive em Israel, eu estive exatamente neste lugar. E eu pude ver que o mar que os discípulos estavam sofrendo, Jesus conseguia visualizar enquanto... Uau! O Senhor está dizendo que o mar onde os discípulos estavam vivendo um momento difícil, Jesus conseguia visualizar da montanha que ele estava, sim. Naquele momento que eu visualizei o mar, e eu imaginei a cena, eu aprendi algo. Eu pude ver que não é porque eles não viam Jesus, que Jesus não estava vendo eles. Não é porque eles não conseguiam visualizar Jesus, que Jesus não estava de olho neles. Uma vez eu fiz uma dinâmica, eu quero fazer novamente. Não é porque você não está me vendo que eu não estou neste ambiente. Quantas vezes você achou que você estava sozinho, sozinha? Quantas vezes você clamou ao Senhor e a impressão que você teve é que os céus estavam fechados? Eu quero dizer para você, não é porque você não está vendo os céus se moverem, não é porque você não está enxergando Jesus nesta situação que Ele não está te vendo. Ele se faz presente em todos os momentos, em todas as tempestades que nós enfrentamos. Só porque eu não vejo, não quer dizer que Ele não está vendo. É muito fácil quando é no nosso tempo. É muito fácil. Mas o tempo de Deus não é projetado para nos aliviar. Ai, pastor, está piorando. O tempo de Deus não é projetado para nos aliviar. Então, se não foi projetado para alívio, qual é o propósito dele então, pastor? Marque essa palavra na sua vida. Revelação. É porque Ele quer te revelar algo. O tempo de Deus sempre revela algo para você. O tempo de Deus sempre te mostra algo que lá na frente você vai entender.
Preste atenção. Ele está de olho em você, Ele está focado em você, com os olhos fixos em você. Ele está te guiando, te conduzindo, te observando. Muitas vezes perguntamos quanto tempo vai demorar ainda. E se fosse no meu tempo, o vento estava contra eles e a palavra a favor. Quanto mais esperamos que Deus mude certas situações, mais nos frustramos. Eu lembro que no casamento do filho, nós projetamos um belo casamento. Eu e Michele, juntamente com os pais da Gabi, nós fizemos o possível e o impossível para dar o melhor para os nossos filhos e fazer um belo casamento. Mas no dia do casamento do João Pedro e da Gabriela, eles tinham projetado, eles tinham alugado uma antiga vinícola e toda a cerimônia ela foi projetada para ser num campo aberto. Mas no dia do casamento começou a chover muito. Muito. E o João Pedro chegou para mim no café da manhã e disse assim: pai, e agora? Eu disse: filho, vamos orar. O casamento é só às 16h. Até lá Deus pode mover. Até lá Deus pode fazer algo extraordinário. E essa chuva estiar e tudo acontecer da melhor forma. Então oramos, Aline. E sabe quando você ora com fé, aquela oração forte, em nome de Jesus. Chegou 16h da tarde, a chuva aumentou. Deu 4h30 e Deus mandava mais chuva. Sabe quando você chega a acreditar: olha, eu acho que o diabo ouviu a minha oração e está botando o dedo nesse negócio. Chegou 5 da tarde, a chuva caía. 5h30 da tarde, a chuva caía. Todos os convidados esperando, num coquetel. Já estava acabando. Mas não faltou comida. Deu 6 da tarde, nada. E eu me desesperei. Mas me desesperei mesmo. Deixei todos os convidados ali. Fui para uma janela em frente, o lugar da cerimônia. Olhei para aquele campo, tudo muito lindo, as flores, e a chuva caía. Mais abaixo estava o carro da minha nora. Ela já estava no carro há 2 horas. E a chuva caía. E eu fechei meus olhos. A lágrima começou a escorrer e eu disse: pai, faça alguma coisa, é o casamento do meu filho. E Deus falou para mim assim: filho, eu estou no controle deste casamento. E eu te trouxe aqui, neste lugar, aonde eu estava, para te lembrar de algo que você esqueceu. E ele disse assim: marque, nunca mais na sua família e na sua descendência vai haver um alcoólatra e um violento. E quando eu abri os olhos não tinha mais chuva. Eu precisava entender aquilo dali. Às vezes os céus não se abrem porque Deus quer nos ensinar algo. Deus quer nos ensinar a dependência, a confiança, a entrega. Fizemos o casamento e foi lindo. Quanto mais esperamos que Deus mude certas situações, mais nos frustramos. Muitos poderiam dizer que os discípulos foram para o lado errado.
E se o melhor tivesse acontecido, eles diriam a mesma coisa? Talvez não. Muitos poderiam dizer então que o lado que eles escolheram era o lado errado. E se fracassarmos diante das situações? E se não fracassarmos? Não sabemos. Por isso que a fé envolve risco. Quando iniciei a construção dessa igreja, nós não tínhamos recursos. Mas eu tinha uma palavra liberada. E se fracassarmos? Mas se não fracassarmos? Eu tinha uma escolha a ser feita. E dois caminhos que poderiam me fazer trilhar: o caminho do fracasso e o caminho do sucesso. Quantas pessoas falaram para nós, pastor Anísio, que nós não teríamos condições de terminar este templo? Quantas pessoas falaram para nós que nós passaríamos vergonha por fazer um templo tão grande? Aos domingos nós já estamos com 3 celebrações, porque uma celebração não comporta toda a igreja, nem 2, tem que ser 3, para ter cadeiras vazias, porque isso mostra que é uma igreja com muitos lugares, e o visitante é bem-vindo. Sempre vai ter uma cadeira livre para receber os visitantes. Quando eu fui abrir a minha editora, eu lembro que uma pessoa chegou para mim e disse: você nunca mexeu com isso, você vai fracassar. Eu olhei para ele e disse assim: e se eu não fracassar? Bom para você, ele disse, então eu vou. Fiz pela fé. Não tinha dinheiro para negociar com a gráfica. Fizemos uma negociação pela fé. E eu assumi todos os riscos. E foi o ano que eu mais vendi livros para a glória de Jesus. Fé envolve riscos. Se a minha fé em Deus fosse pelas condições, eu não teria iniciado a editora. E se o vento for a prova que aquilo que está no outro lado vai valer a pena, hein? Ei! E se o vento for a prova que aquilo que está no outro lado vai valer a pena, por que não atravessar? Por que não obedecer? Por que não acreditar? E se o vento for a prova que aquilo que está no outro lado vai valer a pena e que você precisa percorrer para conquistá-lo, por que não enfrentar? Você quer um conselho? Enfrente as tempestades da sua vida. Cara de leão e coração de cordeiro. Deus é contigo. Deus é que te justifica.
Você não perde uma batalha com Deus. É só você esperar o tempo dele. O tempo é resposta para muitas coisas. Muitos têm interpretado que o vento contrário é um sinal para voltarmos, retroceder, não avançar. Não se mova por conselhos de quem está fora do propósito de Deus. Mas nessa situação em particular, Jesus disse para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. E agora vem o vento. Para você pode representar várias coisas: depressão, medo, ansiedade, doenças, várias tempestades diferentes. O fato é que Pedro nem demonstrou fé, demonstrou possibilidade. Ele diz: se és tu, ele não demonstra fé, ele demonstra o quê? Uma possibilidade. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele diz: se é você, me dá uma palavra. E Jesus deu a palavra: venha. Que Jesus lindo. Poderia nem responder. Estás duvidando? Estás me questionando? Não, venha. Quando andamos pela palavra, saímos do natural para viver o sobrenatural. Você só precisa de uma palavra liberada sobre a sua vida. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra liberada por Jesus. Venha, venha. A palavra cura enfermos. A palavra libera milagres. A palavra libera cativos. A palavra muda destinos. A palavra traz à existência aquilo que não existe. A palavra tem poder de transformar qualquer realidade. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa. 2026 é um ano que você vai andar pela fé. Ainda que os ventos soprem contra, você vai aprender a aprender com os ventos contrários. Você vai aprender a aprender com as tempestades. Porque existe uma palavra liberada que 2026 é um ano onde você vai viver o sobrenatural. Deus é contigo. Ainda que você não consiga enxergar os céus trabalhando em seu favor, ainda que você não veja Jesus nessa situação, não quer dizer que Ele não se faz presente. Ele está presente, sim. Ele está te vendo. Creia. Creia. Ele está te vendo. Ele não te abandonou. Ele se faz presente. Quando andamos pela palavra, saímos do natural para o sobrenatural. O teu problema é teu passaporte para ir além do imaginável. Uau, guarde isso. A tua tempestade é o teu passaporte para ir além do imaginável. Meu Deus. O tempo do seu processo não vai ser maior que a promessa de Deus na sua vida. Creia, tome posse, diga sim, eu creio, eu tomo posse. Isso se expresse aí, porque Deus se agrada de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que agarram as palavras liberadas. Se motiva aí para viver o extraordinário. Às vezes, as coisas mais profundas que Deus fala serão as mais simples. Simples, tão simples como venha. Assim que Jesus vai falar com você. Jesus não deu nenhum detalhe para Pedro, apenas uma ordem. Assim como ele também não deu para Jairo, disse apenas: não temas, crê somente. É simples. Uma palavra liberada. Se Deus
não está te dando detalhes, peça direção. Dias atrás, eu passei por uma tempestade. E Deus me deu uma direção. Contrate alguém para trabalhar com isso. Como assim? Aí Michele, minha irmã, veio falar comigo, existe isso. Deus já tinha falado comigo. Eu disse, é isso, pode chamar. Contratei. Está contratada. Pastor, mas qual que... Não sei. Mas contratei. Deus mandou contratar. E o que vai acontecer? Calme. É no tempo de Deus. Virão cenas dos próximos capítulos. Esteja presente que você vai saber. Quando Deus não dá detalhes, peça direção. Às vezes Deus diz para mim, só continua. Só faça. Ou, pegue essa direção. Porque muitas vezes queremos nos manter nos mesmos ciclos, nas mesmas experiências, nos mesmos lugares. Sabe, quando Davi foi ungido rei de Israel, uma vida toda ele trabalhou, né? Eu digo um bom tempo, é modo de falar uma vida toda. O catarinense fala assim. É igual, vai nessa rua aqui toda a vida, né? Sei que não é de Santa Catarina, não é aqui do sul, você vai realmente ouvir muitas pessoas falarem para você quando você pedir uma instrução, olha, você pega essa rua aqui, e você vai toda a vida reto. Estás tolo. Eu até me perdi aqui que eu estava falando. Me ajude aí, quero ver se você está ligado. Para mim isso aí eu vou dizer, não, olha, eu sabia que estava no Davi. Só estava testando vocês. Davi é ungido rei. Quando ele assume o reinado, ele nunca mais volta a ser pastor de ovelhas. Tem estações na sua vida que elas encerrarão. Não quer dizer que a promessa não continua. Não quer dizer que Deus não vai continuar fazendo em você e através de você. Tem estações que elas encerrarão, e quer um conselho, não insista. Não insista naquilo que Deus já liberou. Que isso, pastor? Fale com Deus. Precisamos de coragem para viver os planos de Deus. Nem sempre Deus vai te livrar dos problemas, mas sim nos problemas. Você entende? Deus não vai te livrar dos problemas, mas sim nos problemas. Das crises, não, mas nas crises. Da fornalha, não, mas na fornalha. Pode esquentar um negócio, mas você vai viver o milagre. Temos que aprender com as coisas mais simples. Muitas vezes complicamos muito. Às vezes tudo que ele vai dizer é venha. Às vezes tudo que ele vai dizer é continue, perdoe.
Às vezes tudo que Ele vai dizer é seja grato. Às vezes tudo que Ele vai dizer é obedeça. Lembre, muitas vezes Deus não vai te dar os detalhes e sim a ordem. Muitas vezes queremos um sinal. Senhor, me dê um sinal para eu decidir algo. A ordem é a confirmação. Quando Deus dá uma direção, quando Deus dá uma ordem, quando Deus fala algo, Deus está te dando uma direção. Deus está te colocando no lugar que Ele projetou para você. Mas para isso você precisa entender: ah, Deus, eu não sei se sou capaz, se vou conseguir. Tempos de crise são tempos de aceleração. Acho que você não entendeu e a bateria também não entendeu. Tempos de crise são tempos de aceleração. Deus está te levantando para você acelerar, porque coisas novas Ele fará na sua vida e através de você. Eu profetizo sobre essa casa. Eu profetizo sobre essa igreja. Essa igreja não é minha. Essa igreja não é do pastor Anísio, não é do pastor Giovanni, não são dos pastores dessa igreja. Não. Essa igreja é do Senhor. Igreja de Jesus, se prepare para viver um tempo de aceleração. Deus vai acelerar. Deus vai acelerar e você vai viver o extraordinário. Se prepare. Quem toma posse dessa palavra liberada, diga: eu creio. Se expresse aí. Eu profetizo sobre a sua família um tempo de aceleração. Eu profetizo sobre os seus negócios um tempo de aceleração. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, ali o Senhor vai ordenar as bênçãos. Se prepare, igreja. Se prepare. Reviver. Você precisa entender que Deus disse. Você precisa entender, se Deus disse, deu uma ordem, Ele já colocou dentro de você. Se Deus disse, se Deus deu uma ordem, Ele já colocou dentro de você. Então quando Ele diz venha, quando Ele deu o comando, Ele também deu a força. Antes de Jesus dar uma ordem para Lázaro, Ele instruiu o povo. Talvez na sua vida o que está faltando é rolar a pedra para viver o milagre. Lembre-se, Jesus não rola pedra, Ele ressuscita mortos. Ele não rola pedra, Ele ressuscita mortos. Ele não rola pedra, Ele ressuscita mortos. Aquilo que cabe você fazer, faça. E aquilo que foge do teu controle, deixa nas mãos de Deus, porque Ele é um Deus que ressuscita mortos. Ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele é um Deus que muda o cenário para te abençoar. Ele é o Deus que para o sol para mover algo em favor da sua vida. Meu Deus! Que Deus é esse? É o nosso Deus. Diga comigo assim: fala mais, Deus. Me ensina a aprender com a tempestade. Amanhã está todo mundo orando, pode vir tempestade. Manda aí. Dá nem para falar alto. Dá nem para falar alto, né? Tem coisas que você não tem controle. Você não tem controle. Vai fazer o quê? Vai bater boca? Vai dar mídia pro inferno? Não, fala com a minha mão, mas não fala comigo. Fala com a minha mão,
mas não fala comigo. Quando Neemias estava na reconstrução dos muros, os seus inimigos tentaram desfocá-lo, dizendo que era impossível. Começaram a falar dele um monte de coisa. Neemias olhou e disse assim: olha, eu não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Ei, eu quero dizer para você, pode falar o que quiser de você, pode enfrentar realmente as maiores tempestades da vida. Quer um conselho? Continue fazendo aquilo que você está fazendo. Continue marchando, continue seguindo, continue. O inimigo vai tentar te soprar para um lado, para o outro, ainda que você balance, ainda que as coisas sejam difíceis. Ei, continue, porque tempos de crises são tempos aonde você verá o mover de Deus. Tempo de tempestade é um tempo de aceleração. É um tempo de aceleração. Meu Deus, aleluias. Diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mesma voz que me disse para eu sair é a mesma que vai me capacitar. Pedro toma a decisão e vai. Tem 12 discípulos dentro do barco, e tem algo do outro lado. Pedro é o que vai descer do barco. Eles não conseguem ver. A única coisa que poderiam, ou melhor, conhecer, era a voz de Jesus. Sendo assim, o vento tinha que estar a favor deles, para trazer a voz de Jesus até eles. Algumas coisas contra você, pegue isso, levante as mãos, faça assim. Algumas coisas contra você vão permitir ouvir a voz de Deus com mais clareza. Meu Deus, algumas coisas contra você irão permitir você ouvir a voz de Deus com mais clareza. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, depois da ordem de Jesus, que tinha dito que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, o momento que ele decide sair do barco, ele começa a viver algo sobrenatural. O milagre começa a acontecer. Porém, quando ele começa a afundar, Jesus o segura e diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Isso me intrigou muito. Por que homem de pequena fé? Se ele foi um dos discípulos que desceu do barco, os outros nem sequer tentaram. Tem gente que morre antes de lutar. Tem gente tão pessimista que antes da luta ele já está te avisando: olha, vai vir uma tempestade aí, o Senhor se cuida. Nem me mande mensagem se é para falar isso. Tem gente tempos atrás uma pessoa mandou uma mensagem para mim: ó, o senhor abre o olho, por isso. Então está bem aberto. E ainda que esteja fechado, tem um Deus que não dorme nem cochila. Isso me intrigou muito, homem de pequena fé. Pouca fé foi a de Judas. Fiquei pensando, e o que veio na minha mente é que a frase pouca fé não se refere à quantidade, e sim qualidade. Então, não é quanta fé, mas quanto a sua fé é durável. Não é quanta fé, é quanto a sua fé é durável. A fé de Pedro não significa que não era forte, significa que ela não foi sustentada. Então o que nós precisamos é sustentar a nossa fé.
quero que medite algo comigo. O que é ter então uma fé forte, se a de Pedro foi pouca? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Pode solar para mim com grande é meu Deus, por gentileza. Jesus lhe disse: devo ir e curá-lo? Devo ir e curá-lo? Foi uma pergunta. Percebam o contraste de Pedro, que disse: se você me disser, eu vou. E Jesus disse ao centurião: eu devo ir? Ele faz uma pergunta para o centurião. Preste atenção, olha o contraste de uma fé da outra. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A diferença é você permanecer na fé. Os ventos contrários vão tentar te esmurecer e fazer com que você esqueça de tudo que você viveu até aqui. Eu te lembrei nessa noite, o Espírito Santo te lembrou nessa noite, que você é um sobrevivente. Você já passou por dias difíceis, você já enfrentou tempestades, você já passou por momentos desafiadores. Então você é um sobrevivente. Deus esteve com você, Deus te deu livramento, Deus te curou, Deus te transformou, Deus nos trouxe até aqui. Então por que agora esmurecer a fé? Por que afundar no meio do milagre? Não, você não vai afundar. Você vai ter a fé do centurião e você vai dizer: eu não vou com espadas, eu não vou com armas, eu não vou com a minha força, mas eu vou lutar contra as circunstâncias contrárias, em nome daquele que reina e vive para sempre, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor me disse isso. Um discípulo diz: Senhor, se é você, diga para que eu vá. Essa é uma pequena fé. Um homem diz: Senhor, eu sei quem é você, você pode ficar, basta uma palavra, liberada. Uau, essa é tamanha fé. Aonde você se encaixa? É quando vem a tempestade, você já tem uma palavra liberada, porque você já sabe que Deus é quem luta as tuas causas. Então você não precisa dizer: Senhor, olha, faça alguma coisa. Senhor, ei, a causa já está ganha. A tua causa já está ganha. Sabe por quê? Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Às vezes é preciso uma maior fé para ficar. Quando você fica e confia que a palavra tem autoridade em todas as situações, você vive o milagre. As crises são oportunidades perfeitas para expressar nossa fé. Quando estamos em uma grande tempestade e não temos para onde ir,
realmente não temos muito o que fazer, mas quando ficamos em louvor, quando ficamos em oração, quando ficamos em gratidão, quando ficamos fiel, quando ficamos no ministério, quando trabalhamos e continuamos na obra do Senhor, quando você fica, isso é uma grande fé. Quando você continua, isso é uma grande fé. Quando você não baixa a sua cabeça, mas você olha para frente, isso é uma grande fé. Quando você olha para os montes, você reconhece que é do Senhor que vem o seu socorro, isso é uma grande fé. Isso é uma grande fé. Você não vai desistir, você não vai parar. Deus te trouxe até aqui e tem um futuro glorioso para você logo ali. Você vai continuar. Você não vai desistir. Isso é uma grande fé. Isso é uma grande fé. Quando você fica, isso é uma grande fé. Quando você continua, você não desiste. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir. Eu também já tive vontade de desistir. Eu também já tive vontade de parar tudo. Mas isso é uma pequena fé. Jesus te convida a ir para outra margem. Não há tempestade que vai fazer você ter medo e esmorecer na fé. O centurião diz: eu não preciso de nenhum sinal dramático, de nenhum grande evento, porém ele diz: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Seria uma palavra simples. Deixa-me falar uma coisa: a fé de Pedro não estava na sua capacidade de alcançar Jesus. A Bíblia diz que quando ele começou a afundar, imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o pegou. Tente pegar a minha mão, é onde você está. Tente pegar a minha mão. Tente pegar a minha mão. Você não consegue. Por quê? Porque você não está perto de mim. Você não consegue alcançar a minha mão. Você não consegue pegar na minha mão, porque você não está perto de mim. Entenda uma coisa: quando o João era pequeno, eu lembro que eu estava num lugar com ele e eu coloquei ele em cima de um muro e eu disse: filho, se joga. Todo pai faz isso, porque é a melhor sensação. Ele mede o nível de confiança do filho para com ele. Então eu coloquei o João. Ele tinha ali os seus 3, 4 anos. E eu disse: filho, se joga no pai. Ele olhou para baixo. Eu vi que ele estava com medo. E ele disse: eu vou cair. Eu disse: filho, você não vai cair. Você pode se jogar, porque você tem um pai aqui pertinho de você que vai te segurar. Pode se jogar. Então ele se jogou. Entenda uma coisa nessa noite. Entenda uma coisa nessa noite. Você tem um pai presente. Quando ele começou a afundar, imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o pegou. O que eu aprendo é que graça e fé andam de mãos dadas. Graça e fé andam de mãos dadas. Quando você não acredita realmente na graça de Deus, você não tem fé em Deus. A fé de Pedro não estava em seus pés, estava nas mãos de Jesus. E é pela graça, pela fé que Jesus vai tirar você do meio da tempestade. Eu preciso que você adore o Senhor nesse momento, mesmo com pouca fé. Diga comigo assim: eu tenho uma pequena fé, mas eu tenho uma grande graça. Ainda que a sua fé, ainda que a sua fé seja pequena, ainda que a sua fé seja pouca, você tem
uma grande graça. Porque ainda que você não alcança, Jesus vai até o teu encontro e não deixa você naufragar. Sabe por quê? A fé é pouca, mas a graça é grande. Meu Deus, celebra aí, se expresse diante do Senhor. Você tem uma grande graça. Eu tenho um grande Pai, um bom Deus. Ele me segura e não me deixa ir. Quando os pés de Pedro falharam, a sua boca o salvou. Ele gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus o salvou. Ainda que a sua fé seja pequena, ainda que você esteja afundando, a sua boca pode te salvar nessa noite. Basta você gritar por Jesus, basta você clamar por Ele, basta você realmente adorá-lo, basta você dizer o que Pedro disse: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus o salvou. Grite nessa noite a Jesus, mesmo que os seus pés falharam, mesmo que os seus pés falharam, grite a Jesus, mesmo que os seus pés falharam, grite a Jesus, e a graça do Senhor te alcança e te livra de toda e qualquer tempestade. Meu Deus! Diga comigo assim: pastor, prega mais. Está muito fraco. É porque você quer ir embora. É porque você quer ir embora. Eu não quero ir embora. Vamos até meia-noite. A sua fé está muito pequena. A sorte que é a graça sobre a minha vida e a sua vida. Obrigado. Ei! Independente do que você está passando, independente do que você vai passar, a palavra foi liberada sobre a sua vida nessa noite. Você simplesmente vai viver aquilo que Deus está permitindo você viver. Você não vai questionar, você não vai murmurar, você não vai reclamar, você não vai dizer: ai, Senhor, só para com isso. Não, deixa. Simplesmente continue fazendo o que você vem fazendo há muito tempo, buscando o Senhor, caminhando em sua presença e confiando que Ele está no controle da sua vida. Se coloque de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja reunida, Senhor, no teu altar. Tu conheces cada homem, cada mulher, cada jovem aqui presente. Senhor, tu sabes que cada um está passando dias difíceis, onde o vento sopra e muitas vezes as circunstâncias não sustentam a nossa fé. Mas nessa noite eu oro em teu nome, Jesus. Eu oro em teu nome, Jesus. Assim como a tua graça alcançou Pedro, assim como a cura alcançou o servo do centurião, assim como Jairo viu com seus próprios olhos a sua filha ser ressuscitada, assim como Marta e Maria, Senhor, viram Lázaro ressuscitar, assim como a mulher do fluxo de sangue, o Senhor tocou nas suas vestes e foi curada. Aqui está a tua igreja, aqui está a tua igreja, a tua palavra foi ministrada e nós queremos aprender a aprender com a tempestade, ainda que o Senhor permitiu. Se o Senhor permitiu, se o Senhor deu uma ordem, o Senhor vai nos capacitar para continuarmos firmes, que não venhamos ser confundidos pelo inimigo, mas que possamos continuar firmes em Ti, Senhor.
Senhor, que possamos continuar, Senhor, confiando, acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu oro por cada vida, eu oro, Senhor, por cada vida aqui no teu altar. Senhor, fortaleça o teu filho, a tua filha. Senhor, traga ousadia. Senhor, traga encorajamento. Senhor, que o teu Espírito possa soprar nessas vidas e que elas possam realmente andar por fé, que elas possam caminhar por fé, que elas possam entender que toda tempestade nos dá a oportunidade para viver, Senhor, um tempo de aceleração. Eu profetizo sobre cada vida que está no teu altar, Senhor, um tempo de aceleração, um tempo onde os teus milagres, os teus grandes feitos, Senhor, alcançarão os teus filhos em todas as áreas, seja qual for a área do teu filho, da tua filha, que o vento está soprando, Senhor, que o milagre aconteça e que o testemunho realmente, Senhor, alcance essas vidas. Eu oro abençoando cada uma delas e que elas possam realmente aprender com a tempestade, porque o Senhor não perdeu o controle, ainda que o Senhor esteja realmente no tempo, realmente permanecendo no tempo determinado por ti, Jesus. Que nós venhamos continuar confiando que o teu tempo é melhor que o nosso tempo, ainda que para nós, Senhor, seja difícil, ainda que para nós seja realmente, Senhor, difícil, que venhamos continuar firmes em ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muitas coisas em nosso favor. Que assim seja, e todos que creem digam amém.